Olá, vamos para mais uma aula, a aula de História, crianças. Então, vamos abrir o nosso livrinho de História na página 35. Então, aqui na página de 35, vamos às grandes navegações. As principais viagens financiadas por Portugal foram as de Bartolomeu Dias, em 1488, que chegou ao Cabo das Tormentas, que hoje é conhecido como Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, em 1498, que foi o primeiro a chegar às Índias, e Pedro Álvares Cabral, em 1500, que chegou até o Brasil, como a gente já estudou, e depois seguiu viagem para as Índias. O que eles iam buscar nas Índias, vocês lembram? Isso mesmo, iguarias para os seus consumos, né? As grandes navegações começaram porque Portugal queria descobrir um novo caminho para o Oriente e assim ter como comprar os seus produtos para comercializar na Europa. As rotas terrestres foram dominadas pelos italianos, o que forçou a Portugal procurar uma rota no mar. Caso desse certo, os portugueses teriam muito lucro com o comércio das Índias. Então, os domínios terrestres foram tomados pelos italianos. Então, os portugueses eles precisavam dessa rota pelo mar para poder chegar até as Índias. E dando certo, eles teriam um grande lucro com o comércio das Índias. Então, aqui nesse mapinha, a gente vê as viagens, né? Realizada por Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Então, nesse quadrinho pequenininho, a gente vê algumas rotas que eram tomadas para chegar às Índias. Quando as viagens financiadas pela Espanha, uma grande descoberta foi a de Colombo, que embora tivesse pensado que havia chegado às Índias, na verdade ele chegou ao continente americano. O engano foi descoberto por outro navegador, Américo Vespúcio, cujo nome inspirou a chamar o continente da América. Então, a América foi encontrada por Colombo, né? E quem descobriu que eles não tinham chegado lá nas Índias foi Américo Vespúcio. E o nome da América é inspirada nele. Então, a gente tem 3 Américas, não é verdade? América do Norte, América Central e América do Sul, que é onde está o nosso Brasil. Então, temos o Tratado de Tordesilhas, página 36. Em virtude do grande domínio de Portugal e Espanha na navegação, esses países passaram a disputar a conquista de territórios descobertos. Entretanto, para que não houvesse conflitos de interesse, foi assinado entre esses países um acordo. O acordo chamado de quê? Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado no dia 7 de junho em 1494 e determinava uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras descobertas até a linha seriam dominadas por Portugal e as que estivessem após a linha seriam dominadas pela Espanha. Então, aqui no nosso quadrinho, a gente vê o nosso Brasil, né, na América do Sul, mostrando que toda essa parte verdezinha foi dominado pela Espanha, pelos espanhóis. E essa parte rosada era de domínio português. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, já se sabia que as terras ficavam sob o domínio de Portugal, porque encontravam-se antes da linha imaginária. E só os outros países, como Inglaterra, Holanda e França, não reconheciam tal acordo e, por isso, não respeitavam
esses países passavam a ocupar e dominar as terras que Portugal e Espanha achavam que eram suas. Além disso, esses países também passaram a piratear embarcações financiadas por Portugal e Espanha. Então, por muito tempo, houve conflito entre Portugal e Espanha, e para que esse conflito não fosse gerado guerras, essas coisas, eles fizeram esse tratado, o Tratado de Tordesilhas. Após a descoberta do Brasil, esse tratado ficou mais forte. Por quê? Porque até a linha que era dividido, que era chamada uma linha imaginária, né? Desse tratado, até essa linha era de domínio português. Então, até ali, o reino de Portugal tomava de conta. E após, quem tomava de conta era a Espanha. Para que isso não gerasse conflitos, né? Então, como a gente viu na última aula, após essas descobertas, eles começaram a ver as riquezas do nosso Brasil, o ouro, o pau-brasil. E o que acontecia? A França, Inglaterra e Holanda não denominaram, não reconheciam esse tratado. Então, eles faziam o quê? Eles invadiam, eles geravam guerras, eles geravam conflitos, eles pirateavam, eles roubavam tudo aquilo que era financiado por Portugal e Espanha, tá certo? Vamos lá na atividade. Responda às perguntas a seguir. Qual foi o documento criado para evitar conflito entre as duas potências navegadoras, Portugal e Espanha? Como foi o nome desse documento criado? Foi o que a gente estudou agora. Esse documento foi assinado para quais nações? Duas. Para as grandes duas potências daquela época. Em qual ano o Tratado de Tordesilhas foi assinado? D. Quantos anos antes da descoberta do Brasil o Tratado de Tordesilhas foi assinado? Então, o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. E a descoberta do Brasil foi em 1500. Quantos anos antes que foi assinado esse tratado? Se você acha que o rei da Espanha e de Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas, de fato soubessem que existia terra além da linha demarcada, vocês vão responder o que vocês acham. Se eles soubessem que existia mais terras além dessa linha demarcada, eles teriam assinado esse tratado? Vocês vão escrever se sim ou se não e o porquê que você acha isso. Escreva o nome de países que não reconheciam o acordo afirmado entre Portugal e Espanha. Quais foram os 3 países que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas? Número 3. Observe os mapas abaixo e marque nas alternativas corretas. Então, a gente vai ter um mapinha mostrando a linha imaginária do tratado, né? O domínio de Portugal e o domínio da Espanha. E todo o continente brasileiro. A julgar pelas imagens acima, podemos concluir que os colonos que aqui habitavam respeitavam o Tratado de Tordesilhas e não invadiam o território espanhol. Os colonos que aqui habitavam não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e invadiram o domínio espanhol. O território de Portugal cresceu e acabou por transformar-se no mapa atual do Brasil. Escreva, aí vocês vão dizer qual dessas 3 alternativas estão corretas, tá certo? Temos 2 alternativas corretas aí. Número 4. Escreva como foi que Portugal conseguiu dominar quase todo o litoral africano. Então, a resposta pessoal, a resposta de vocês. Vocês vão dar a sua opinião sobre isso, tá certo? Então, essa foi a atividade de história. Temos um vídeo onde
eu sugeri para vocês assistir, não sei se vocês assistiram, que trata muito bem sobre os tratados de Tordesilhas, tá certo? E sobre a próxima aula, que é sobre capitanias hereditárias. Um grande beijo e até a próxima aula.